pessoal, sejam muito bem-vindos à grande estreia do PátrioCast, um podcast produzido pelo Grupo Pátrio com o propósito de trocarmos conhecimentos relacionados ao mundo dos negócios. É uma coisa que já fazemos internamente e queremos disponibilizar para vocês. Eu sou Gustavo Matos, serei o apresentador desse programa que contará com episódios de bate-papo com convidados. Hoje, o convidado é o grande Matheus Batista e vamos bater um papo sobre empreendedorismo jovem e educação financeira. Eu conto com a presença da Maria Luísa. Oi, gente, eu sou Malu e eu tô muito feliz em participar do primeiro PátrioCast. E olha que eu tô já doida pra saber qual vai ser o melhor lugar pra eu investir meu dinheiro, viu? E eu estou também com a Darlene Costa. Oi pessoal, eu também estou muito feliz de ter sido convidada para esse primeiro PátrioCast e eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso. E eu vim aqui hoje para saber se antes dos 30 eu vou conseguir ficar rica. Matheus vai me dizer se tem como ou não. Eita, que pressão, minha gente. Show, Darlene! Bom, esse podcast estará disponível inicialmente no Spotify e no YouTube. E eu recomendo que você escute até o final, pois teremos uma surpresa que será disponibilizada para vocês. Então vamos começar aqui com a apresentação do Matheus. Bom, como já falaram, meu nome é Matheus Batista, atualmente sou sócio da PátrioBI, sou formado em administração pela UFRN, tenho 26 anos e já estou na luta aí há um bom tempo. Em quem você vem trabalhando no momento, Matheus? Bom, atualmente todo o meu foco profissional é muito voltado para a PátrioBI, né? A PátrioBI já tem quase 2 anos de mercado, a gente começou em outubro de 2017, através de uma ideia dos sócios da Pátrio, que é a empresa de contabilidade, certo, que é onde a gente, todos nós já trabalhamos, vocês atualmente trabalham nela, e eu comecei como estagiário, e aí dentro da Pátrio eu comecei a desenvolver alguns projetos e foi observado um potencial para a abertura de uma nova empresa, uma empresa muito voltada para o ramo de consultoria. E aí, com essa ideia... Surgiu a PátrioBI. Surgiu a PátrioBI, exatamente. E aí, a PátrioBI, ela trabalha em 4 pilares diferentes, assim. São os carros-chefes do nosso negócio, né? O primeiro pilar é muito voltado para a área de estratégia. Então, a gente faz planejamento estratégico, plano tático. Para a parte de processos, onde a gente faz uma modelagem de processos, desenho de processos, otimização de processos. Certo. O terceiro pilar da gente é a parte financeira, que a gente trabalha tanto com assessoria financeira, ou seja... Tô precisando. Ou seja, uma recorrência e um acompanhamento dos resultados financeiros, um controle financeiro por parte dos nossos clientes, também com orçamento, planejamento financeiro, valuation. E por último, que é a cereja do bolo, vamos dizer assim, que é a parte de BI, a parte de inteligência do negócio. Então, dentro dessa diretriz, né, da PátrioBI, a gente trabalha muito voltado com a apresentação de resultados de uma maneira que facilite a tomada de decisão. Então, basicamente é a consequência de todo um trabalho, começando desde a estratégia, organizando os processos, avaliando o financeiro para poder desembocar em um BI. Matheus, eu vou aproveitar que você está falando sobre empreendedorismo, né? Inclusive você é muito jovem para já ser sócio de uma empresa tão bacana como a PátrioBI. Aí eu vou aproveitar e fazer uma pergunta do Instagram, certo? Uhum. A pergunta de Juliana. Matheus, alguma iniciativa da Pátrio quanto ao empreendedorismo jovem? Então, hoje a Pátrio ela dá muita abertura. Tanto a Pátrio quanto a PátrioBI, elas dão muita abertura para novas ideias. Então, o próprio podcast é uma iniciativa que não partiu dos gestores, partiu da própria equipe. Isso. Então, essas iniciativas elas são extremamente incentivadas dentro do nosso time. Então, comigo não foi diferente, por exemplo, eu também sou um exemplo próprio disso. Comecei como estagiário na Pátrio em fevereiro de 2017. Em 6 meses eu consegui me tornar sócio em uma outra empresa, em um novo negócio. A PátrioBI surgiu como um braço da Pátrio, mas ela foi se fortalecendo aos poucos até ela se tornar independente, vamos dizer assim. Hoje as duas caminham lado a lado e, graças a Deus, tem caminhado muito bem.
Além disso, como eu também já trabalhei um tempo no movimento Empresa Júnior, então, assim, a gente normalmente está em contato com a federação das empresas júnior. Recentemente eu dei uma palestra para o pessoal da Empresa Júnior, que nesse ambiente tem muitos empreendedores jovens. Isso. Então, assim, a gente incentiva a todo momento a questão do empreendedorismo jovem mesmo, porque hoje a única solução que eu vejo para o país, de alguma maneira, é o empreendedorismo. Então, se começar jovem, é ainda melhor. E é muito legal a empresa dar essa abertura, Com certeza. porque é muito difícil. Normalmente as pessoas começam o empreendimento e não querem abrir para mais ninguém. Então são aqueles sócios e acabou. Exato. Então assim, no momento que abre as portas para ter essa oportunidade, incentiva também a equipe. Não, com certeza. E assim, muitas vezes a gente vê a questão de inovação, de mudança, de uma disrupção no mercado, se espelhando muito em empresas muito grandes, por exemplo, Google, Facebook. Mas essa disrupção, ela pode ser dentro de casa. Então, se você incentiva a sua equipe, que tem pessoas criativas, pessoas resolutivas, para poder desenvolver novas soluções nesse sentido, você não precisa buscar lá de fora. Você só precisa ouvir, muitas vezes, seus próprios colaboradores. Foi assim que aconteceu comigo, tem acontecido isso com outras pessoas aqui dentro também. Então, é normal. Então, a Pátria, ela preza muito por isso. Essa cultura de inovação, cultura de desenvolvimento. A gente sabe que o mercado de contabilidade, por exemplo, é um mercado, de certa forma, que vem do mesmo jeito há muito tempo. Mas com essas novas inovações, se a gente não olha para o avanço tecnológico de determinada maneira, a gente vai continuar para trás. Porque tem muita iniciativa que ajuda a proporcionar outra visão da contabilidade para as empresas hoje em dia. Então, se a gente não se adaptar, a gente vai ficar para trás também. E quais são os seus maiores desafios sendo um empreendedor tão jovem? Olha, eu acho que o maior desafio de todo mundo, de uma maneira geral, é muito mais a gestão do tempo. A gestão do tempo, hoje em dia, é muito complicada. Porque se a gente ficar dependendo do faturamento de um cliente só, a gente não consegue sobreviver. Então, muitas vezes a gente precisa atender 2, 3, 4, 5 clientes. Hoje a gente tem mais ou menos uns 15 projetos, todos de uma vez. Então, o gerenciamento do tempo, de você conseguir atender as demandas de todos os clientes, você conseguir gerenciar o tempo da sua equipe, você conseguir gerenciar o seu tempo, isso aí é um desafio enorme, 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 enorme. Então, assim, para mim, pessoalmente, meu maior desafio hoje é o gerenciamento do tempo. Falando sobre educação financeira. Educação financeira é importante por quê, Matheus? Bom, como eu sempre costumo dizer, dinheiro não é tudo na vida. E não pode ser tudo na vida de uma pessoa. Porém, o dinheiro é uma parte muito importante da vida de qualquer pessoa. Isso. Então, assim, por mais que você não goste de lidar com dinheiro, você precisa aprender a lidar com dinheiro. Porque, quer queira, quer não, tudo na vida é baseado no dinheiro. Então, se você quer comprar um carro, você vai precisar de dinheiro para comprar um carro. Se você está precisando de remédio, você vai precisar de dinheiro para ter remédio. E depender do governo, hoje em dia, é algo extremamente complicado. Então, assim, a educação financeira, na minha ótica, ela serve para duas coisas. Você entender como funciona, de fato, o mercado, e aí você consegue realmente ter uma outra visão da coisa, e você ter liberdade. Então, na hora que você tem liberdade, que você não se sente preso a nada, muito menos a iniciativas governamentais, aí você consegue ter liberdade para você fazer aquilo que você realmente quer, aquilo que você se sente feliz fazendo. Qual a sua visão sobre a educação financeira no Brasil hoje? Então, eu acredito que hoje a educação financeira ela vem muito proveniente de pessoas que são totalmente independentes. Então, por exemplo, dentro do YouTube, dentro do Instagram, dentro do Spotify, existem canais que se propuseram, meteram a cara mesmo para fazer as coisas acontecerem. Como é o canal do Me Poupe, com a Natália Arcuri, como é o canal do Primo Rico, com o Thiago Negro, com o Thiago Reis também, que é um puta do economista. Então, são pessoas que tiveram experiência, eles têm a expertise na área e estão fazendo isso gratuitamente. Então,
esperar do governo, nesse sentido, é extremamente complicado. A grade curricular da educação brasileira, de uma maneira geral, é voltado para o Enem. Certo. Então, dentro de uma grade curricular, desde o ensino básico, nunca se fala sobre dinheiro. É muito difícil. Não à toa o Brasil é um país que tem altos níveis de endividamento das pessoas, da população. Então, a educação financeira é importante nesse sentido para a gente conseguir se desvincular de dívidas muitas vezes. Então, falta muito esse incentivo no Brasil. Hoje, poucas pessoas falam isso. E ser rico no Brasil é até um preconceito. Então, é muito complicado no Brasil, mas isso aos poucos vai mudar, tenho certeza disso. Na Pátrio BI, tem algum projeto, algum serviço que auxilie as pessoas e as empresas financeiramente? Com certeza. Dentro da Pátrio BI, a gente tem uma vertente muito forte, que é da assessoria financeira. Quem toma conta dessa área não sou eu, é meu sócio, Breno. E o que é que a gente faz exatamente? Muitas empresas elas têm uma dificuldade tremenda de controlar seu financeiro. Elas não sabem quanto elas ganham, elas não sabem qual é o custo que elas têm, elas não sabem qual é a margem de contribuição dos seus serviços, dos seus produtos. Então, assim, esses dados, essas informações, elas dificultam na gestão do seu negócio. Então, a Pátrio BI entra muito nesse sentido, da gente vai organizar a casa ali, de fato, pensar em processos financeiros, de uma nova avaliação, de uma nova perspectiva para o seu negócio, para que ele consiga realmente, o gestor consiga tomar decisões olhando para números, olhando para resultado, não simplesmente no achismo. Então, a parte de assessoria financeira da gente é muito forte. A gente tem clientes hoje de todos os segmentos, de escola, de empresa de ônibus, enfim. Tem muita coisa que a gente já tem know-how. E aí a gente consegue auxiliar os clientes nesse sentido também. Matheus, eu tenho uma dúvida e já vou aproveitar e ler também uma pergunta que uma de nossas seguidoras enviou. Tássia Silva, ela perguntou como iniciar uma educação financeira individual obtendo um resultado para o resto da vida. Que eu já vou complementar com a minha pergunta para dificultar um pouquinho mais para você, que aqui tá fácil ainda. Tá. As pessoas que se encontram endividadas ou gastam tudo que ganham no mês, como é que elas conseguem se organizar financeiramente para ter esse sucesso futuramente? Bom, nesse sentido de você já estar endividado, mas aí é matemática básica. Ou você vai procurar alguma maneira de fazer alguma renda extra para ganhar mais, ou você vai cortar alguma coisa que você tem. Não tem como fugir disso. É pura matemática, uma subtração básica. Quanto você ganha, menos quanto você gasta. Então, se você sempre gasta mais do que você ganha, Você não fecha. a conta nunca vai fechar, você nunca vai ter seu lucro, nunca vai te sobrar dinheiro. Então, aí eu só consigo realmente ver duas saídas. Ou você vai trabalhar, fazer uma renda extra, que não é demérito para ninguém fazer isso. Muita gente deixa de fazer uma renda extra muitas vezes por vergonha, sei lá, de vender uma água na rua. Que isso não é demérito para ninguém, você está trabalhando como qualquer outra pessoa. Ou você vai cortar o que realmente não é tão necessário para o seu dia a dia. Então, nesse sentido, só vejo essas duas soluções. Matheus, a reserva de emergência é importante? Extremamente importante. A gente costuma falar que existem alguns passos até você conseguir sua liberdade financeira. Primeiro passo, quite todas as suas dívidas. Por quê? Os juros no Brasil eles são muito altos. Então, juros de banco, por exemplo, de cartão de crédito, gira em torno de 400% ao ano. Então, é um negócio absurdo. Se você começar a aplicar dinheiro hoje e ele começar a render, ele sempre vai render muito menos do que a taxa de juros de uma dívida. Uma média falando, lógico. Mas o ideal é sempre começar pagando suas dívidas, quitando todas as suas dívidas. Depois disso, você vai pegar seu custo mensal, sei lá, você é uma pessoa solteira, jovem, não tem tantos gastos mensais, vamos dizer que você tem aí R$2.000 de gastos todo mês. Aí você multiplica isso vezes 6, que aí você consegue estabelecer seu fundo de emergência. Quando você estabelecer seu fundo de emergência, que aí você fica despreocupado. Se acontecer alguma coisa na sua vida... Eu vou ter algum dinheiro há 6 meses guardado. Exatamente isso. Eu já vi casos onde as pessoas se encontram endividadas e vão atrás de um empréstimo
que é mais uma dívida para tentar cobrir a outra, às vezes não cobre, isso vai entrando na bola de neve. Exatamente. E ter uma reserva de emergência é importante até para um caso como esse. Exatamente isso. E pior ainda, eu tenho visto casos, muita gente falando na internet que deixa de pagar alguma conta no mês para investir. Então, Totalmente assim, errado. Totalmente errado, porque a quantidade de juros que vai incidir naquela conta é muito alto. Então, não compensa para pagar uma conta, não pagar, aliás, uma conta, pegar aquele dinheiro para investir. Realmente, o melhor é fazer como você disse, quite tudo que você tem. Consiga uma renda extra, vá vender trufa, vá vender água, alguma coisa, tenha uma ideia para começar a fazer uma renda extra, corte gastos para poder investir, porque senão, não rola. Não, e assim, o que eu costumo sempre dizer também, depois que você quita todas as suas dívidas e você faz seu fundo de emergência, você precisa criar um mindset de você ter que viver sempre um degrau abaixo. Eu sempre falo isso. Você vivendo um degrau abaixo do que você ganha, vai te sobrar dinheiro. Isso. E aí você fica despreocupado tanto para você fazer sua reserva de emergência e deixar seu dinheiro lá para casos de emergência, no caso, ou para aproveitar uma oportunidade de negócio, enfim, que seja. E depois disso, aí sim começar a pensar em investir. Anotada, viu, a dica? Quitar dívidas e fazer reserva de emergência. Aí agora me diga uma coisa, eu tenho minha reserva de emergência, tenho meu dinheiro guardado. Onde é que eu vou investir esse dinheiro? Você indica algum investimento para jovens? Você acha que existe algum tipo de classificação de investimento por idade? Isso aí depende. Esse é o pior tipo de resposta que eu poderia dar, mas depende. Acho que depende bem Desculpa, Matheus, interromper. Não, tranquilo. Eu acho que depende bem também do conhecimento, né? Geralmente o jovem ele vai ter que aprender um pouco para poder começar a investir. Então o ideal é que comece por algo mais simples. E quando você já tem experiência, já dá para você investir em algo mais pesado. Ações, fundos imobiliários. Então, como eu estava dizendo, isso aí depende muito. Depende do perfil de investidor que você tem. Então, por exemplo, se você tem um perfil de investidor muito mais conservador, o recomendado é que você concentre isso muito mais na renda fixa. Porque a renda fixa ela tem uma liquidez muitas vezes diária, como é a questão da taxa Selic, por exemplo, um Tesouro Selic. A segurança que ela tem, vamos dizer assim, ela é maior, o risco é menor em relação a esse tipo de investimento. Mas se você tem um perfil muito mais agressivo, que você se permite assumir riscos, as ações, fundos imobiliários, fundos de investimento, então isso aí são muito mais propensos às pessoas com risco. Eu não diria que tem um perfil para a idade, eu acho que tem um perfil de acordo com o que você aguenta de assumir risco. Porque, assim, para quem é jovem, ainda não entende do mercado de uma maneira geral, talvez seja o momento de começar na renda fixa para você entendendo aos pouquinhos, estudando, como o Gustavo estava falando, para você entender o funcionamento, a dinâmica do dinheiro. Depois, com um pouco mais de conhecimento, porque não é fácil, vou dizer que é fácil porque não é. Você precisa entender os fundamentos de uma empresa, por exemplo, para poder investir em ação. Então, é um perfil muito mais arriscado, entendeu? Mas, assim, por exemplo, eu tenho interesse em investir em ação. Aí qual seria meu próximo passo? Porque é uma coisa um pouco complexa, né? A pessoa tem que procurar algum curso, alguma coisa para entender um pouco mais sobre isso. Perfeito. Depois de estabelecido seu fundo de emergência, você definiu qual é teu objetivo de vida, por exemplo. Tem muita gente que começa a investir pensando na aposentadoria. Pensando, eu quero me aposentar com 40 anos. Então, quanto é que você precisa para você se aposentar? Aí você vai fazer a sua estimativa. O Tesouro Direto seria uma boa? Sim, seria uma boa. Você acha que ainda vale a pena? Assim, no momento atual do nosso mercado, as taxas do Tesouro Direto baixaram muito. Porque a taxa de juros foi cortada. Então, ela já vem se mantendo num padrão de 6,5% ao ano. E aí, isso, se você começa a comparar o rendimento de ações, por exemplo, com a renda fixa sempre vai render menos do que ações. Certo. Há um tempo atrás, a taxa Selic, por exemplo, que ela é muito equivalente à taxa de juros, ela estava em 14,5% ao ano.
Então, assim, valia muito mais a pena você investir em renda fixa, porque ela estava rendendo muito mais do que as ações. E o que não é o natural do mercado. Então, quando a taxa de juros está muito lá em cima, fica ruim para os investidores das empresas, os acionistas das empresas, argumentarem e dizer que a renda variável rende mais do que a renda fixa, entendeu? Certo. Sim, e complementando o que eu estava falando, os próximos passos para você começar a investir em ações seria muito mais você entender quais são os indicadores fundamentais para você avaliar se aquela é uma empresa boa ou não. Existem 3 tipos de operações, né? A primeira operação é o day trade, que é aquele cara que fica observando o gráficozinho lá, piscando o dia todo e ele vai tomando as decisões dele ao longo do dia. Tem o swing trade, que normalmente faz as operações dele num prazo um pouco maior do que um dia, mas faz tudo dentro do mesmo mês. Então ele parte de análises grafistas, que chamam, para poder tomar suas decisões também. E tem o buy and hold, que ele faz uma análise muito mais fundamentalista. Ele vai analisar os fundamentos da empresa, quais são os indicadores da empresa, se ela vem dando lucro, qual o nível da dívida dessa empresa, para poder apostar naquela empresa. Então, assim, você precisa primeiro saber qual é o seu estilo. Entendi. Se você vai para um day trade, para um swing trade ou vai para um buy and hold. Então, hoje, a maioria das pessoas elas tendem a migrar para o buy and hold, porque você precisa fazer uma análise da empresa, dos fundamentos da empresa e apostar naquela empresa. Então, aí você é muito mais suscetível ao risco, porque se você acredita nos fundamentos daquela empresa, a empresa pode baixar, como acontece, é natural, qualquer empresa acontece isso, dela ter um prejuízo, por exemplo, e você entender que aquilo é um processo natural. Na hora que você entende essa dinâmica, que uma hora vai cair, que é normal, mas se você aposta naqueles fundamentos, você acredita que alguma hora vai começar a subir de novo. Aí é a oportunidade para você começar a ganhar dinheiro. Gente, eu acho que a gente podia falar um pouco mais sobre o Tesouro Direto. Concordo. O Tesouro Direto, ele é um tipo de investimento que ele é como se você estivesse financiando as ações do governo. É como se você estivesse emprestando dinheiro para o governo. Por que ele é tão seguro? Porque, assim, existe o risco do governo não te pagar? Existe, claro. Mas só se acontecer muita coisa. O governo precisa quebrar totalmente para dar o calote na dívida pública. Então, esse tipo de investimento, ele é de um nível menor de risco exatamente por isso, porque você está emprestando dinheiro para o governo. E até um governo, uma união quebrar, é um longo caminho. Para quem vai começar agora, o que é que você indica? Para quem vai começar agora, dependendo do seu tipo seu perfil, né, de investidor, eu diria para você começar na renda fixa, para você ir sentindo um pouco do mercado, entende como ele funciona e tudo mais. Próximo passo, você deveria começar a investir nas ETFs. É como se fosse um aglomerado de empresas, por exemplo, o Bovespa. Certo. Ele pega o desempenho de várias empresas que estão listadas na bolsa, que ele meio que replica, faz uma média dessas empresas para poder avaliar esse índice. Então, na hora que você começa a investir no Bovespa, é como se você estivesse diversificando sua carteira automaticamente. Então, se você vai começar a investir em ações, em fundos imobiliários, é importante que você comece já diversificando, porque aí você diminui seu risco. Na hora que você diversifica de, 10 empresas que você tem, 10 ativos lá que você tem, se uma vai mal, vão ter outras para compensar aquele desempenho ruim, entendeu? Sei. Então, primeiro passo, começa na renda fixa, para você sentir o mercado. Vai no Tesouro Selic, vê como funciona, mais ou menos. Depois, se você quiser ser um pouco mais arriscado, começar a tentar investir no mercado de ações. Tenta investir num ETF, num Bovespa. Tem índices que replicam a Bolsa Americana, que também é uma bolsa muito forte. E depois, por último, eu acredito que o caminho aí seria começar a investir em ações ou em fundos imobiliários. Matheus, aproveitando, vou jogar na berlida de novo. Tem um dinheiro para investir. Okay? Certo. Quanto? Não, hipotético. Ok. Porque aqui tá vermelho o negócio. Tá todo mundo aqui querendo... Eu disse, eu vim pra saber como é que eu vou enricar antes dos 30. Beleza. Mas vamos dizer que a gente tem um dinheiro para investir. Certo. Então, qual seria a forma desse dinheiro render mais? Seria eu partir para ser day trade ou partir ações ou empreendedora?
Onde meu dinheiro vai multiplicar mais? Se eu investir, abrir uma empresa e fizer ela crescer, ou na parte de ações de investimentos desse tipo? Depende. Isso aí depende. Essa pergunta é muito ampla para poder responder assim. Depende do tipo de negócio, depende do que você realmente está disposto a fazer. Quando você investe em ações, é como se você estivesse empreendendo pelos outros. Você está meio que terceirizando essas tomadas de decisões, esse dia a dia de uma empresa para as próprias empresas. Mas quando você realmente quer empreender, eu acredito que aí o caminho seria muito mais de propósito. Qual o propósito da tua vida? O que é que você realmente gosta de fazer? Então, assim, eu, por exemplo, por mais que eu comece a investir em ações, eu nunca vou querer deixar de trabalhar porque aquilo é o que eu realmente gosto de fazer no meu dia a dia. Isso. Então, assim, vai muito de propósito. Se seu propósito é realmente só enriquecer, ficar tranquila, eu diria que junta uma grana e começa a investir. Mas se você realmente olha as coisas muito mais pelo lado do propósito, acho que o empreendedorismo é válido. Mas também é válido juntar os dois. Com certeza. Porque assim, eu acredito que hoje a única forma de você realmente enriquecer, vamos dizer assim, atingir a liberdade financeira, é você ganhando mais do que você gasta. Aí vai te sobrar dinheiro para você conseguir investir. E o empreendedorismo é uma vertente muito forte nesse sentido, entendeu? E aí, o empreendedorismo, ele consegue multiplicar teu dinheiro ao longo do tempo. Assim como as ações também conseguem multiplicar teu dinheiro ao longo do tempo. Então, são duas vertentes para você conseguir multiplicar seu patrimônio. Existe algum valor, assim, mínimo que eu possa investir no de renda fixa? Por exemplo, eu vou botar o dinheiro no Tesouro Direto. Aí, existe algum valor mínimo que seria bacana eu colocar lá? Não o valor mínimo exigido pelo Tesouro Direto, mas um valor que... Da sua renda, Da né? minha renda, exatamente. Eu diria que o caro nessa história toda é você não começar a investir o quanto antes. Então, o quanto você puder investir, melhor. Então, a dica que eu dou é: tenha disciplina financeira, tenha controle financeiro. Porque aí, na hora que você tem controle financeiro, você consegue provisionar. Eu ganho, sei lá, R$1.000. Eu vou destinar R$100 para poder investir. Ou seja, você está investindo 10% do que você ganha para você tentar aumentar seu patrimônio. Então, sendo 10, 200, 300, assim, claro que quanto mais, melhor, né? Quanto mais dinheiro você investir, maior vai ser, ao longo do tempo, vai ser o seu retorno. Mas eu diria que o correto mesmo é começar. Gente, eu tenho outra dúvida, desculpa. Tô monopolizando o PatrioCast. Por exemplo, aí eu tenho dinheiro guardado e quero investir. É melhor eu botar tudo num lugar só ou diversificar? Depende, né? Não depende. Essa é uma pergunta que não depende. É sempre melhor diversificar. Por quê? Se você investe em renda fixa, você vai ter uma segurança maior. Ou seja, vai depender do seu perfil de investidor. Se você tiver um perfil muito, muito conservador, o ideal é que você invista, sei lá, 90% do seu patrimônio em renda fixa. Porque você se conhece, antes de mais nada você se conhece, você sabe que você é avessa a risco. Então, assim, se você não quiser ver seu dinheiro flutuando ao longo do tempo, dando uma diminuída drástica, assim, depois dando uma subida, eu diria que investe em renda fixa. Mas se ao longo do tempo você for assumindo um outro perfil, vai para renda variável. Então, assim, depende muito do perfil da pessoa, mas sempre diversifique. Porque aí você pode atingir seus objetivos de N maneiras. Isso. Se você tem um legal. objetivo de longo prazo, você vai pensar em investir em longo prazo. Mas se você tem um objetivo de curto prazo, invista pensando no curto prazo. Então, a pessoa não tem só um objetivo na vida, entendeu? Ela tem vários objetivos e ela consegue fazer isso investindo de maneiras diferentes também. Para quem vai começar em ações especificamente, é como eu estava falando, o ideal é sempre começar diversificada. Porque se você coloca tudo em uma ação só, se aquela ação cair, você vai perder tudo que você tem. Foi até o caso que você falou da Bovespa, né? Que Exatamente. são várias. No caso da Bovespa, porque ela replica várias ao mesmo tempo. Mas eu diria que com o passar do tempo, com um pouco mais de conhecimento, você estudando a fundo os fundamentos da empresa,
É interessante que você mesmo faça suas escolhas. Por exemplo, aprendendo. você vai aprender. Exatamente. Você escolhe uma empresa, acredita naquela empresa dali e investe. Estuda outra de outro setor, por exemplo, vai lá e investe. E assim sucessivamente. Matheus, e com essas dúvidas de Maria Luísa com relação ao Tesouro Direto, quanto aos bancos digitais, vem com propostas novas, taxas menores ou até sem taxas, o que é que você acha? Vale a pena colocar o dinheiro e guardar lá também ou não? Sem dúvida nenhuma. Hoje os bancos digitais eles estão propondo uma disrupção no mercado, né? Porque muitas vezes a gente vai num banco desse que tem agências físicas, a gente passa uma vida na fila do banco. Muitas vezes não resolve o problema. Ou nem atendido né? Nem atendido. Além desse estresse, tem a questão das taxas. Porque um banco tradicional normalmente cobra taxa de manutenção, taxa de cartão de crédito. Taxa de TED. Taxa de TED, exatamente. E a vantagem dos bancos digitais é que a maioria deles não cobram essas taxas. Sem querer fazer propaganda aqui, mas já fazendo, né? Tem o Nubank, por exemplo. A única taxa que você paga no Nubank é se você for sacar seu dinheiro. Você paga uma taxa de R$ 6,50 por saque. O Banco Inter também, né? O Banco Inter, por exemplo, você não paga absolutamente nada. Você vai fazer TED, você vai fazer saque, mas você não paga nada. Você acha que seria mais interessante colocar o dinheiro lá ou no Tesouro Direto? Depende. Aí depende dos objetivos que você tem. Então, por exemplo, se for um objetivo a curto prazo, a NuConta, que é uma outra versão do Nubank, que o Nubank tem o cartão de crédito e tem a NuConta, né? A NuConta, ela rende hoje 100% do CDI. E 100% do CDI é um pouquinho menor do que a taxa Selic. Certo. A taxa Selic hoje ela está fixada em 6,5% ao ano. E 100% do CDI hoje, se eu não me engano, são 6,4% ao ano. Então, um pouquinho menor. Mas, por exemplo, a taxa Selic, se você investe na taxa Selic, você tem seu dinheiro em D+1. Na NuConta, é na hora que você precisar. Entendeu? A liquidez é D0 da NuConta. Então, assim, é só uma questão de a vantagem de você ter o dinheiro mais rápido. Exato. Eu uso a NuConta. Outra coisa legal, eu acho que eles têm, é porque, por exemplo, quando a gente coloca o dinheiro na poupança, eu acho que só rende quando completa o mês, né? Isso. E a NuConta não, ele rende diariamente. Isso é bem legal, porque às vezes é muito injusto, né? A gente colocar o dinheiro no meio do mês e aquela competência não valer. Às vezes precisa retirar antes e não tem rendido, né? Fica parado. O Banco Central, inclusive, mudou, fez algumas alterações nessa regrinha também. Porque o que é que estava acontecendo? Na hora que existia uma comparação do dinheiro que você colocava na taxa Selic e na poupança, toda vida que fazia aniversário, acho que nos 6 primeiros meses, se eu não me engano, esse rendimento no aniversário era superior à taxa Selic, em algum determinado momento. Só que isso não pode, em momento nenhum. E aí o que foi que o Banco Central fez? Fez esse ajuste na taxa Selic de uma maneira que ela sempre fique superior ao rendimento da poupança, mesmo na hora do aniversário. Então foi algo muito positivo que aconteceu agora recentemente. Legal. E para quem não sabe, Matheus, ele dá palestras sobre educação financeira. Eita. Inclusive, já fez algumas palestras aqui na Pátrio. Show de bola, assim, é muito engrandecedor, vale a pena realmente ter essa palestra sobre educação financeira, que é algo que a gente já deveria ver desde a escola. Exatamente. Então, assim, quanto antes aprender, é melhor. Com certeza. E só pegando um gancho disso que você está falando, tem a parte prática também na coisa. Porque você precisa entender quais são os seus objetivos de vida, qual é teu perfil de investidor, qual é o mindset de um investidor, de fato, se você pensa em enriquecer. Então, esses treinamentos, a questão da educação financeira é muito importante no dia a dia de qualquer pessoa, seja você um médico, seja você um advogado, seja você um empreendedor, seja você um contador. O ideal é que comece a investir, né? Com certeza. Hoje, se você começar a poupar dinheiro, você já faz parte dos 5% da população que faz isso. Os outros 95% não fazem. E dos que vivem de renda, é apenas 1%. Então, é uma desproporcionalidade. Essa é a situação brasileira hoje. Matheus, encerrando esse quadro, vamos começar aqui um jogo rápido. Bate-bola, com perguntas rápidas, onde você vai ter que responder também de forma rápida. 10 Alguns você pode complementar e dizer um porquê. Ok, beleza, vamos lá.
Uma pessoa que lhe inspira. Thales Gomes, cofundador da EasyTax. Aluguel ou financiamento? Aluguel. Por quê? Porque se você for comparar o financiamento a longo prazo, quando você termina de pagar seu financiamento, é como se você tivesse pago o imóvel 3 vezes. E se você aluga e investe em uma outra parte, você consegue, muitas vezes, viver num aluguel muito parecido, num imóvel muito parecido com o que você vai estar financiando, do mesmo padrão, vamos dizer assim, e você consegue investir essa renda que sobra e você consegue comprar um imóvel muitas vezes melhor, se você tiver investido no longo prazo e no tempo menor do que no financiamento. Então vale muito mais a pena hoje você alugar do que você fazer um financiamento. Certo. Um livro. Pai Rico, Pai Pobre. Um filme. Pode ser uma série? Pode. Billions. Top, adoro. Um canal do YouTube. Canal do YouTube, canal do Thiago Reis. Pra fechar, Matheus, uma empresa. A própria BI, lógico. Bom, aproveitando que o Matheus falou da Pátrio BI agora, Darlene, quem quer conhecer um pouco mais sobre a Pátrio, apresentar uma ideia, como é que pode fazer? A empresa está de portas abertas, tanto a Pátrio como a Pátrio BI. É só entrar em contato conosco pelas redes sociais, @PátrioBI ou @PátrioContábil e vir aqui na nossa série tomar um café sem compromisso. Eita, café. Café, o povo aqui gosta de café, viu? Eu adoro E nós vamos fazer um diagnóstico gratuito da sua empresa e nos conhecer um pouco mais. Então, assim, é só vir aqui e a gente toma esse cafezinho. Cappuccino. Eu não sabia que tinha cappuccino, viu? Gente, agora chegou o momento mais esperado, hein? Vamos divulgar o que é que vai ser a surpresa. Matheus desenvolveu uma planilha de controle de finanças pessoais e a gente vai disponibilizar para vocês. Como será essa disponibilização? Vai ser simples assim, Gustavo. A gente vai postar uma foto no Instagram da Pátrio BI e da Pátrio Assessoria Contábil. Aí, quem quiser a planilha, curte a foto. Marca 10 amigos. Não vai precisar. Curte a foto, faz um comentário com feedback do que achou do PatrioCast. Coloca a hashtag PatrioCast e diz eu quero, que a gente vai enviar pelo direct, tá, gente? Não tá fácil de imaginar? Tá Faltam os 10 nada. amigos aí. Faltam os 10 amigos pro sorteio. Eu quero 10 amigos. Certo. Quero 10 amigos. Se não marcar 10 amigos, eu não mando planilha pra Pois ninguém, a gente viu? pode levantar isso, viu, gente? Quem quiser sorteio com a assessoria financeira de Matheus Coloca e lá finanças também. pessoais, coloque lá que ele tá aberto aí às oportunidades, viu? Ele já disse aqui que topou. Topei. E essa Pode deixar planilha? gravado, eu topei. Pronto, olha, está gravado hoje, então se vocês colocarem lá no feedback dizendo que querem esse sorteio, a gente faz esse sorteio no próximo podcast. Vai rolar sorteio! Uhul! E só pra falar dessa planilha, eu já vi, tá show de bola a planilha, vai ajudar bastante. Então assim, vocês não podem perder a oportunidade, viu? Curtir lá, dar o feedback, colocar hashtag PatrioCast, tanto na Pátrio como Pátrio BI também vai ser válido nos dois. E quem não gostar, comenta lá, dando feedback pra que a gente possa melhorar também. Show. Agradeço muito a presença de todos vocês aqui nesse primeiro episódio do PatrioCast. Muito obrigado, Matheus. Eu que agradeço. Maria Luísa, Darlene. Obrigada. E obrigado também a Obrigada. vocês, ouvintes. Até o próximo. Valeu!